Programa Edson. Bom, então aí vem o prejuízo, né? Eles acham que chega a 15 bilhões. E falando em bilhões, o governo brasileiro pediu para a Meta uma indenização de 2 bilhões e meio de dólares por a Meta ter feito coisas erradas com algumas regras que existem no Brasil. Muitos acreditam que seja um absurdo, muitos acreditam que isso faz parte de uma trama maior para tirar ou derrubar o Marco Civil da Informática para pôr mais controles sobre esses aplicativos sociais. Isso está ainda um bololô que ninguém sabe o que está acontecendo, mas tem coisas acontecendo por aí. No Texas, o estado do Texas, nos Estados Unidos, acabou de ganhar na justiça a indenização de quase 1,5 bilhão de dólares contra a Meta, porque em alguns anos atrás os algoritmos de reconhecimento facial da Meta estavam agindo sobre fotos que eram postadas em álbuns de seus usuários e ele reconhecia as faces das pessoas com o banco de dados que eles tinham de outras contas e sugeriam de forma, assim, com algoritmos, a possibilidade de matches, né, para você, olha, você não quer fazer amizade com fulano, ele é seu amigo, ele pode te conhecer. E isso infringe o uso do reconhecimento facial e a individualidade do estado do Texas. E aí veio a porrada e os caras vão ter que pagar 1,5 bilhão, né? 1,4, né? Quase 1,5 bilhão. Agora, aquela coisa, velho, olha, chegaram a ver os dados, análise de cara da Meta, foram bilhões de vezes, sugestões e marcações do Java 4 desde 2009, né? E a coisa foi feia. Aí o que acontece, cara? Quando a gente vê uma situação dessa daí, que o estado do Texas é um estado, e se todos os estados for processar a Meta? E se os outros países forem processar a Meta? Porque esse algoritmo foi usado por todo mundo no mundo inteiro, cara. Olha que buraco que está se metendo o nosso querido amigo Huckenberg, cara. Né? Eu falo que é o Huckenberg da Fórmula 1 lá, porque cara, alemãozão, né? Mas é a mesma coisa, cara. E agora? É isso, não tem aquilo, né, Armelini? Não tem almoço grátis, que é uma frase que, inclusive, atribui-se a um economista. Ele já falou que ele não é dele, eu acho que é o Friedman, se eu não me engano, ele já falou que não foi ele que cunhou a frase, mas, de fato, não existe almoço grátis. Alguém está pagando. Então, as pessoas, isso faz parte, de novo, da educação que as pessoas deveriam ter, que é o seguinte: quantas pessoas vão instalar as coisas, usar serviço, leem os termos de uso? Quase ninguém, é irrisório. O pessoal já vai lá procurando o botão onde tem que clicar para conseguir instalar as coisas e ninguém está nem aí para ler nada. Mas o que acontece é que se você lesse os termos de serviço desses serviços, né, das redes sociais, tudo, você ia ver que o que está pagando o serviço que eles estão prestando para você? Os dados que você está disponibilizando lá. Os dados que você está disponibilizando. E aí eles vão utilizar os seus dados para treinar os algoritmos de IA, vão utilizar os seus dados para direcionar marketing para você, vão usar seus dados e assim sucessivamente, né? Então, isso não é, claro, só a Meta. O Google, o grande lance do Google, o Google virou o que ele é, fazendo o marketing, né, especializado, né, até criar o target específico para direcionar as campanhas de marketing, propaganda, etc. Então, é isso, tá? Aí, o Google, por exemplo, sempre falou que não, veja, ninguém processa manualmente nenhum e-mail, nenhum operador humano entra em contato com isso, com suas informações, são os algoritmos, etc. Tá, mas falava-se a mesma coisa ali da Alexa, do Siri, não sei o quê, falava, não, é só algoritmo, o que se captura de áudio que vocês estão conversando e tudo, não, nenhum ser humano está no meio. Só que aí já se provaram que tinha lá os indianos contratados que ficavam ouvindo o áudio, né, que era capturado, e falavam assim, esse cara está falando sobre isso aqui, entendeu? Para quê? Para ajudar a treinar, em teoria, os algoritmos de reconhecimento, né, de voz. Exato. Então, assim, senhores, é isso. Não tem almoço grátis. Esses serviços, eles são pagos com os dados que vocês geram.
É isso que acontece. Então, aí hoje, é por isso que é importante essa discussão e a legislação a respeito de proteção dos dados das pessoas, para que justamente não ocorram abusos. Então, eu não sou nem, a princípio, contra as empresas poderem utilizar, dependendo de como eles vão utilizar e quais e quantos são os dados. A priori, eu não sou totalmente contra, mas você precisa ter de forma transparente o entendimento de quais dados são utilizados, em que quantidade e para quê. É isso que é importante, porque senão a gente tem coisas como o escândalo da Cambridge Analytica, que também teve a ver com o Facebook, Meta, né, naquela história de que os caras descobriram que eles estavam usando os dados para fazer propaganda política, né, para mandar especificamente para certos grupos as propagandas políticas para, obviamente, catapultar certos candidatos. Né? Então, esse tipo de coisa começa a cair na seara da manipulação. Aí é complicado. Então, você receber uma propaganda, né, de um certo produto, ainda você pode discutir, dependendo de qual é o produto, você ainda pode discutir. Agora, quando você começa a receber filmes produzidos por campanhas políticas, que muitas vezes envolvem fake news, porque a gente sabe que está cheio de candidato aí que mente descaradamente o tempo inteiro. E, na verdade, eu diria que até a maior parte deles é assim. Né? E aí você começa a usar os dados para criar ali, ver o microgrupo e ver aquele grupo onde você mandando essas fake news vai reforçar essa ideia, né, de crenças políticas, aí começa a ficar, como eu falei, repetindo, entra na seara da manipulação. E isso é perigoso. Então, assim, entendam, né, aquela história. Se as pessoas tivessem o mínimo de entendimento sobre as ferramentas que elas usam, elas saberiam, elas iam olhar aquilo com cuidado e falar assim, vamos ver o contraditório. Será que é verdade o que esse fulaninho está falando nesse vídeo? Vamos procurar em outras fontes de informação. Não vou ficar só nesse vídeo, não. Também não vou ficar em uma ou outra emissora. Eu vou lá, vou procurar na internet, eu vou conversar com mais pessoas. Isso, e especialmente uma coisa que está cada vez mais difícil de acontecer e que é importantíssimo. É o quê? É aquilo que a gente fala, né? O direito do contraditório. Então você precisa. E isso é uma questão que o ser humano ele não gosta disso. O ser humano, nós humanos não gostamos disso. A gente não gosta de ouvir aquilo que não coaduna com os nossos valores e com o que a gente pensa. Mas isso é importantíssimo. Não é bom a gente se cercar só de pessoas que pensam parecido conosco. É importante que a gente também tenha as pessoas que falam, não, eu não concordo com você, porque eu não tenho essa visão, eu acho isso, aquilo. Isso é essencial, senhores, é importantíssimo. E está cada vez mais difícil. As pessoas estão com cada vez menos paciência, elas estão cada vez querendo mais se cercar daqueles que falam as mesmas coisas que elas pensam. Isso é ruim, isso é muito ruim. Né? Então, façam esse exercício aí. Tá? De ter contato com pessoas que pensam diferente de você, que discordam de você, e, obviamente, conversem com elas sem brigar. Certo? Esse é o ponto, cara. Se você, acho que é Platão que dizia isso, sei lá, é um dos pensadores que diz que você não tem como ter uma sociedade sã de pessoas iguais. Tem que ter as diferenças que levam ao desenvolvimento, às boas escolhas, a discernir o que é certo e errado. Se não tem as comparações, a gente vive num mundo utópico, um mundo que parece que como é que fala? Que é a terra de Poliana, né? Eu lembro que minha mãe adorava falar a terra de Poliana, que tudo é bonito, tudo é certo, tudo E aí o que acontece também? Existe uma situação que estão levando as pessoas a terem opiniões iguais. Né? E estão incutindo na cabeça das pessoas que ela deve fazer parte de algo. E fazer parte de algo, as pessoas procuram o caminho mais fácil hoje em dia, que está só nos dedinhos, né? Só no digital, não estão lendo mais, não estão buscando informações em fontes diferentes. Então é mais fácil eu fazer parte de algo onde as pessoas falam como eu. Aí fica tudo bonito, eu falo, todo mundo fala. Aí o outro fica nessas risadas, fala, você não vai para lugar nenhum, cara. É esse que é o problema. Né? A pessoa não lê, não se informa, faz besteira, e depois, olha aí, prejuízo. Né? Sabe o que é o pior? O que mais me assusta? Beleza, o estado do Texas pegou essa grana.
eu não acredito que esse dinheiro vai chegar para as pessoas que foram impactadas. Provavelmente não. O Brasil que está querendo tirar o dinheiro da Meta também por uso de quebra de sigilo, de ABA4, quem garante que vai ser revertido para a população? Então, mas principalmente no Brasil, né, Melina, é importante, esse dinheiro é importante porque a gente sabe o que vai acontecer com ele. Boa parte dele vai lá para ajudar Ilhas Caimã. A Suíça não mais, é porque a Suíça já deixou de ter complacência com a bandidagem de colarinho branco, então hoje em dia virou até um problema isso, né? Porque as pessoas escondiam o dinheiro lá, e aí a Suíça começou a abrir, né, para investigações e tudo. Mas é isso, esse dinheiro no Brasil, se tiver 2, 3 bilhões, 10 bilhões que os caras vão pegar, o governo vai pegar em multa, boa parte desse dinheiro vai acabar caindo em conta, em paraíso fiscal, entendeu? De político, de parente de político, de amigo de político, é isso que vai acontecer, cara. Não é revertido para a população. A gente até ri, mas é o que acontece, cara. É isso, entendeu? É isso, é triste. Nem sabendo quando acontece, né? É triste, cara. É triste. Por exemplo, o que seria importante? Você pega um dinheiro desse, cria centros que vão estudar metodologias para educar as pessoas a respeito das tecnologias que elas estão utilizando, por exemplo, entendeu? Cria espaços para debates sobre isso. Vão fazer esse tipo de coisa? Não vão fazer esse tipo de coisa. Então, com isso eu não estou querendo dizer que as empresas que cometem esse tipo de crime não deveriam ser punidas, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Tá? Não é isso. Mas... transparente. Só isso, gente. Tudo mais transparente. Bom, para você pensar em transparência, aqui, vamos falar então um pouco dessa pesquisa que eu comentei lá no comecinho da OpenSSF, né? Olha o que fala no relatório, isso é para fechar o programa de hoje, cara. 69% dos profissionais desenvolvedores ou criadores de informações relacionadas à segurança hoje no mercado mundial acreditam que a experiência deles, né, por executar ações vale muito mais a pena que os estudos e outras coisas. Então, para pensar. Todo mundo sabe que você precisa ter outras coisas além disso, e a experiência tem que ter no mínimo 5 anos. É por isso que quando tem cargos mais sérios, eles insistem que a pessoa tem que ter 5 anos de experiência. Porque a segurança é um âmbito complexo, não tem o que falar. A gente tenta deixar o mais simples possível para você ter o mínimo de segurança. Mas se você pensar em termos gerais, como funciona uma telefônica hoje, como a Claro faz a contenção dos acessos aos vídeos que você assiste no seu streaming, como você verifica todos os apetrechos que a Google te oferta, não são coisas simples, né? Então tem que ter outros fatos. E aí eles começaram a perceber nas pesquisas que, olha só, 58% dos caras desenvolvedores e geradores de informação, olha só, eles reclamam de falta de conscientização e treinamento. É louco isso, porque treinamento tem para todo lado, só que ninguém quer fazer, ninguém quer se educar. Por isso que eu falo que eu sou contra a palavra treinamento. Eu falo, a gente treina macaco, educa pessoas. A gente sempre falou isso, né? Então, treinamento, eles falam, não, falta de conscientização de treinamento. Pô, cara, não é só isso, né? As pessoas precisam querer se indicar. 50% são os 2 principais desafios mais comuns na implementação de práticas de desenvolvimento de software seguro. Ou seja, as empresas não implantam programas de desenvolvimento seguro. Eles contratam um desenvolvedor, bota o cara para fazer e seja o que Deus quiser, velho. Né? Se eu gostar da cara do aplicativo, eu toco o barco. Pô, isso é triste. Ameline, eu acho que é até um pouco pior do que isso que você está falando. Acho que o panorama ele é muito complicado. Vou tentar estruturar isso aí do início. Primeiro ponto que as minhas falas, elas não têm nada a ver com reserva de mercado. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem muitas profissões que nos últimos anos tiveram brigas aí com agentes do governo. Por quê? Porque alguns agentes do governo fizeram propostas de que, olha, tem certas profissões que você não precisa ter um diploma específico para exercer. E eu concordo com isso. E aí, uma delas que eu acho que quem acompanhou um pouquinho aí, ou lê jornal, enfim,
que é uma coisa que eu recomendo para todo mundo, independente da sua área. Você não pode ficar restrito. Eu falo para meus alunos isso. Você não pode ficar restrito ao que ao que os professores estão discutindo com vocês em sala de aula, não. Vocês têm que entrar em diferentes portais de notícia, ler jornais diferentes, ler revista, ler coisas que não são nem efetivamente, muitas vezes, especificamente do ramo que vocês estão estudando, no nosso caso, computação, porque isso é importante. Isso é importante. Conhecimento geral. Então, assim, jornalismo. Aconteceu isso, né? Muito jornalista querendo manter reserva de mercado, brigando. Não podemos aceitar qualquer um ser jornalista. Tem que ter o diploma de jornalismo. Eu acho isso um equívoco. Existem pessoas que têm capacidade de produzir material jornalístico em conhecimento específico em certas áreas. Por exemplo, então tem gente que é computeiro e tem uma capacidade, às vezes, muito maior de produzir conteúdo jornalístico sobre TI do que um jornalista de formação generalista. Né? Um historiador, às vezes, vai escrever artigos jornalísticos sobre história muito melhor do que um jornalista generalista. Então, e assim sucessivamente, enfim. Para programador, então por isso que eu estou falando que as minhas falas não vão caminhar para a reserva de mercado. Para programador, eu acho que não deve-se requisitar diplomas específicos. Ok. Porém, e aí é importante salientar, não requisitar um diploma específico não significa que qualquer um pode exercer aquela atividade. A pessoa tem que ter o mínimo de conhecimento na área para poder exercer a atividade. E aí, nos últimos anos, nós passamos... É óbvio que as pessoas que estão nos assistindo provavelmente sabem. A economia sofre ciclos, né? Alta, baixa, etc. O que aconteceu durante a pandemia? Houve uma explosão de demanda por serviço de TI, e aí as empresas saíram contratando que nem doidas. Para tampar buraco. E o que acontece é o seguinte, o mercado, não só nacional, mundial é assim. Para bons computeiros, sempre existe mercado. Desde, sei lá, 40, 50 anos que tem mercado para bons computeiros. Quando há uma explosão de demanda, você começa a contratar gente que não é boa, que não é qualificada. Então aí o cidadão ele fez um curso online de um mês e aí ele põe lá no currículo dele que ele é um dev, ele é um developer. Expert. É impossível, veja, e aí não é, de novo, não é preconceito, é por isso que eu fiz a introdução que eu fiz, não é preconceito e não é reserva de mercado, mas é impossível um cidadão com um curso de um mês falar que ele é um dev, não tem como. A quantidade de conhecimento que você precisa adquirir para poder dizer que você é um dev, ela é grande. Então, eu não estou falando que o cara precisa sentar num banco de universidade. Por isso que eu disse que não é obrigatório um diploma. Só que assim, o cara tem que ter lido bastante coisa, tem que ter buscado vários cursos diferentes, assistir vídeos do YouTube, etc. Então, isso aí são anos de formação, certo? Então, por que eu estou falando tudo isso? Essa questão que você levantou de que, na minha humilde opinião, muito do que aconteceu nesses últimos anos foi uma supercontratação de pessoas. Não existia no mercado gente boa com o perfil necessário, as empresas começaram a contratar gente ruim. Aí, é claro que agora a gente está passando pela descendente, né? Então, essas empresas também massivamente estão demitindo muita gente. Ali nos Estados Unidos, a gente está vendo demissões ali de 10 mil, 12 mil funcionários, Google, Microsoft, etc. Parte deles da computação, efetivamente. Né? Mas é isso. O que a gente tem que entender é: existe necessidade de um conhecimento básico mínimo para você falar, eu sou um computeiro. Existe um conhecimento básico mínimo. Ele não vem necessariamente com um diploma, esse é o meu ponto, mas existe esse conhecimento mínimo. Então, não adianta, senhores. As pessoas que saíram porque viram a tendência de contratação, eu tô aqui, tô desempregado, fez lá um curso de um mês e meio, e sai falando que é computeiro, você não é computeiro. Então, você pode estudar por conta, procurando os materiais. Você não precisa de uma instituição especificamente para te ensinar isso, mas você tem que entender que existe uma certa quantidade de conhecimento que você tem que ter para poder se chamar de computeiro. Tá? Esse é o ponto. Eu vou te quebrar. Agora, eu vou te quebrar, quer ver? Eu penso como você, mas olha a situação que mostrou essa pesquisa, cara. 44% da população de desenvolvedores e, como eu falei, geradores de informação para a parte de segurança,
reclamam que eles não conseguem se desenvolver mais porque eles não sabem escolher, 44%, quase metade, não sabem escolher que cursos são realmente bons nesse âmbito no mercado tão diversificado. Meu Deus, isso prova que você perdeu as colunas que vão sustentar a sua casa. O alicerce da informação foi perdido. Não é verdade, cara? Mas por isso, Armelino, que eu acho importante uma coisa que não é só na nossa profissão, não é só para computeiros, é no geral, é uma das coisas que é importante na vida é networking. E para que serve networking? Para um monte de coisa, incluindo isso que você está falando. E assim, eu não tenho certeza, eu vou conversar. Eu vou conversar com a Armelina, eu vou conversar com a Mati, eu vou conversar. Ô, gente, então, eu estou querendo tal assunto específico. Vocês me recomendam material? Vocês me recomendam. É óbvio. Então, assim, nem todo mundo é capacitado o suficiente para, por conta própria, simplesmente sentar na frente de uma máquina e entrar num Google da vida, e entrar num buscador e achar fontes interessantes. Nem todo mundo tem essa capacidade. Então, a gente tem que usar essa questão também de contatos sociais. O networking, cara. Conversa com as pessoas, tenha pessoas qualificadas ao seu redor, porque se você não sabe, pergunte para essas pessoas, que talvez te deem bons conselhos. Né? Então, olha, tal cara é bom nessa área, dá uma olhada no que ele anda produzindo, tal livro é interessante, dê uma estudada nisso, tal curso é bom. Né? Então, no fundo, eu entendo essas pessoas, porque também a gente tem um negócio hoje que parece um contrassenso à primeira vista, é que assim, e eu falo também isso para os alunos, assim, hoje em dia, para quem já nasceu inserido na internet, porque eu não, eu fui da última geração que quando eu, até lá os meus meados dos, eu ainda comecei a usar a internet cedo, por quê? Porque meu pai era professor universitário e ele tinha acesso, tá? E enquanto que estava entrando no Brasil, a universidade que ele trabalhava, que é a Unicamp, né, já tinha, e aí ele me deixava brincar um pouco com a conta dele, né? Então acessar lá a internet e tal. Então eu acessava na época que não era nem gráfico. Não era o browser bonitinho gráfico. Eu acessava na época BBS, aquelas coisas modo texto só, né, e tal. E, enfim, mas então, eu sou a última geração que não nasceu nesse contexto de internet. Daí pra frente, todo mundo já nasceu com isso aí. Então, meus alunos, todos que eu pego normalmente, que tem essa faixa etária aí dos seus 20 anos, né, 18, 20, todos eles já nasceram nesse contexto, basicamente. E o que acontece? A quantidade de informação disponível hoje é absurda, é massiva. Entendeu? E se você não tem o azar de morar no interiorzão, que naquela cidadezinha minúscula, que talvez a internet seja uma porcaria, se você mora em centros urbanos de tamanho de razoável para grande, a chance de você ter acesso a uma internet de qualidade é muito grande hoje em dia, no Brasil. Então, o que acontece? Massivamente, né, hoje em dia você senta na frente do computador e se você souber operar as ferramentas, se você souber operar os buscadores, se você souber onde procurar, se você souber que tipo de material você tem que procurar, você consegue acessar uma base de conhecimento humano que nunca antes a gente teve esse nível de acesso. Legal. E qual a parte do contrassenso? A parte do contrassenso é que me parece que a maioria das pessoas hoje tá saindo com cada vez menos conhecimento da escola. Porque eles não leem, eles não se comunicam. Eles não se comunicam, aí, eles só veem os tópicos, acham que é expert. Então eu acho que isso vem para bem e para mal. Se você pega a estrutura, tem vários estudos já que foram feitos, inclusive com não só estudo, vamos dizer, da área de pedagogia, sociologia, mas também esses caras trabalhando junto com pessoas da medicina, que já provaram que o tipo de informação que vem em hipertexto, ela dificulta o aprofundamento. Tá? Esse negócio de ser, tem link aqui, vai para lá, vai para cá. Então, antigamente, os livros tinham uma linearidade que fazia com que você gastasse mais tempo pensando sobre o assunto que o livro cobria. A coisa do hipertexto, ela, obviamente, ela não é só desvantajosa, ela tem a sua vantagem de ter aquela estrutura, mas ela tem essa desvantagem de que ela fomenta o quê? Um conhecimento mais superficial. E aí, somando isso ao fato de que, lamentavelmente, aqui no Brasil, nós temos uma escola que, em sua grande maioria, é uma porcaria enorme, gigante. Então, nós temos um contingente de pessoas massivas saindo ali de ensino fundamental e médio,
sem conhecimento mínimo. E isso não sou eu que estou falando, porque alguém podia aparecer e falar assim, o Kiel deve ser contrário a esses governos que estão aí, então ele está falando mal das estruturas governamentais. Não, senhores, peguem pesquisas sérias de avaliação do nível dos alunos. O nível brasileiro é tenebroso, é lamentável. Você pega o que eu estou falando, que eu falei no começo, não era brincadeira e não é, de novo, uma crítica vazia. A quantidade de pessoas semi-alfabetizadas ou analfabetos funcionais que nós temos no Brasil, que é aquele cara que ele até consegue ler a palavra, mas ele não entende o que ele está lendo. É gigante. É gigante. Então, essas pessoas, não há como querer que elas se aprofundem em qualquer que seja o conhecimento básico, se elas têm esse nível de dificuldade. Então, assim, ela pode até, eventualmente, na vida dela, conseguir adquirir um conhecimento de trabalhos manuais, por exemplo, ou coisa assim, pode. Mas, sendo um semi-analfabeto, não há, essa pessoa não tem como ela ser um jornalista, não tem como ela ser um computeiro, não tem como ela se desenvolver nesses caminhos. Então, meu ponto volta, de novo, que é aquilo que eu falo da educação. Eu dou aula, a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida é dar aula. E esse já é um problema da universidade brasileira, porque muitos ditos professores universitários no Brasil, eles não gostam de dar aula. Eles entram na universidade porque eles querem fazer pesquisa. E cargo de pesquisador puro no Brasil são pouquíssimos. Então aí o cidadão vai lá, faz a pós-graduação e acaba entrando numa universidade porque é o sustento dele. Ele odeia dar aula. Ele não queria dar aula. Tá? Eu acho isso péssimo. Porque, para mim, na minha cabeça, o papel primordial de um professor universitário, como o próprio nome diz, é ser professor, é dar aula, é ensinar os alunos. Né? Então, a gente precisa de mais educação no nosso país. E a gente, majoritariamente, temos problemas, claro, em todas as áreas, mas aqui no Brasil a gente tem também se você pegar em termos orçamentários, você vai ver que existe uma inversão, entre aspas, que assim, o custo estratosférico de um aluno de universidade brasileiro, na universidade pública, e aí, o quanto você aplica no seu aluno ali de ensino fundamental e médio, você vê o disparate, você vê a diferença massiva. E aí, o que acontece? A gente tem repito, um monte de gente se formando com papel na mão, que não vale porcaria nenhuma. O cara sai do ensino fundamental, ele não sabe ler um texto básico de jornal, ele não consegue ler um parágrafo e te dizer o que ele leu. O cara sai do ensino médio, ele não sabe construir um gráfico, um gráfico, né, de barra, ou então um pie chart. O cara não sabe, ele não entende, ele não sabe como é que, da onde saiu aquilo ali, entendeu? Aquele alienígena, sabe? Essa é a prova, e esse tipo de coisa, senhores, vai garantir que nós tenhamos uma série de problemas no nosso país, tá? Então, aqui no Brasil, por mais que o mercado esteja hoje numa descendente de computeiro, sempre tem vaga para computeiro bom. Sempre tem. É só estudar, procurar ser certa. Por isso que a gente fala, participem desses fóruns, tem muito fórum de graça. Alguns têm preço que são em conta para participar, porque você fecha esse ciclo. A gente falou de como a gente pode ter tantas coisas a serem aprendidas e fazer o networking, encontrar pessoas inteligentes que não são luxúria, não. Eles fazem questão de querer explicar. Inclusive, o Laios, que é do Exército Brasileiro, Laios Barbosa, ele fez uma apresentação tão bacana sobre os ataques que ocorreram sobre o Barracuda, que ele se dispôs a fazer uma apresentação aqui no programa para todas as pessoas. Muito legal. Ainda esse mês. Então, conhecimento, educação, essa é a chave. A gente sabe Melínio, o que a gente está fazendo aqui hoje? O que a gente está fazendo aqui hoje? Educação, conhecimento. Você espera ficar rico com esse programa? Acho que não, certo? O que eu estou fazendo aqui? O que eu ganho com isso? Eu ganho, obviamente, um bate-papo com você, claro, com certeza absoluta, e eu ganho porque eu falo, eu faço coisas que eu acredito, né? Fora do... Se eu não estou sendo pago para isso, se não é meu trabalho, eu faço porque eu acredito. Então, para além do bate-papo, que sempre é excelente, é um momento até de descontração, na verdade, para mim, eu acho que pessoas se uma pessoa escutou isso que eu falei hoje, já serviu para falar assim, pô,
Realmente, eu acho que tem algumas coisas ali que ele tem razão, né? A gente tem que se preocupar com essa questão de educação, a gente tem certos caminhos aí interessantes que a gente poderia seguir. Tá bom para mim, cara, é isso. Eu acho que esse tipo de conversa, né, ela é importante para isso. Nós estamos, no fim das contas, aqui, além de um bate-papo descontraído para nós, que é ganho para nós, a gente ainda está fazendo isso, de levar certos assuntos aí de maneira não muito estrita, academicamente falando, né, para que as pessoas se escutem, assistam, divirtam-se e comecem a pensar um pouquinho mais sobre isso. Né? Eu acho que é isso, é o papel de educar. É o que você falou, eu acho que a educação ela vem de um monte de fonte diferente, cara. A educação não necessariamente você está sentado no banco da escola, ou num banco de uma universidade, ou você está sentado assistindo um vídeo de algum professor no YouTube. Não, cara, isso também é educação, claro. Mas assim, no dia a dia, as conversas com amigos e etc. Né? Por isso que, no fundo, é aquilo. De novo, networking. Com isso, eu não estou falando que você. Não é aquela conversa de coach e daquela idiotice de você só pode se misturar com pessoas mais elevadas, com gente mais rica. Não, isso é babaquice, isso é imbecilidade. Né? Esses são aqueles coaches idiotas que é aquela história, né? Se você não sabe fazer mais nada na vida, né? Vira coach. Se você tiver uma capacidade boa de enganar as pessoas, você fica rico enganando otário fazendo isso. Mas, enfim, assim, se alguém quiser me cancelar aí porque acha coach bonito, pode, fica à vontade. Esmagador não, dos caras que eu conheço que se chama de coach, é um bando de incompetente, mentiroso e safado. Mas, enfim, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a convivência social, independente de classe, independente de educação formal que as pessoas tiveram, ela é importante. Então, quando eu falo adquirir conhecimento, não é necessariamente você, eu estou ali com um cara que é um professor universitário. Não é isso. Às vezes, dependendo do conhecimento que você quer, e aí que entra aquela questão também, de você direcionar o seu ouvido, a sua pesquisa, para conseguir aprender o que você precisa. Dependendo do que você quer aprender, é muito mais negócio você sentar com aquelas pessoas mais antigas, que às vezes são simples, que às vezes não tiveram um ensino formal com tantos anos de ensino formal, só que elas têm conhecimento exato. Então, né, é isso. No fundo, assim, aprender é só você querer, no fim das contas. Tem muitas fontes diferentes, pessoas diferentes, né? Sai na rua, abre o ouvido. Visões diferentes. Exato. Converse com as pessoas e participe, é isso que você falou, fortalecendo aí. Gente, principalmente quando tem eventos desse nível de qualidade, que a Melina acabou de falar, gratuito. Quem tiver a possibilidade, porque eu sei que às vezes vocês são em grandes centros, em São Paulo, eu não consigo, porque eu tenho que viajar, eu não moro em São Paulo. Mas quem puder, vá, porque essas coisas são excelentes, inclusive para você fazer o networking. Porque se aí você está lá, às vezes pessoas que você nunca viu, você aborda o cara é um cara que é receptivo, ele vai te tratar bem, ele vai te dar o contato dele e vai falar assim, se você precisar do meu e-mail, se você precisar não sei o que, estou aqui, estou à disposição, certo? Então, façam isso, senhores, façam isso, que isso é importantíssimo. Exatamente, que eu dei um exemplo, né, que a gente conversando lá, quando Sim. no 7BR, um puta de um evento bacana, aí tava lá o Piotr Zhelski, que é o cara da Shadow Server, ele tava sentado ali, cara, eu juro para você, os organizadores do evento falaram com ele, eu conversei com ele, e muito poucas outras pessoas conversaram com ele. De 1.300 que tinham lá, se meia dúzia conversou com ele, é muito errado. Às vezes as pessoas elas perdem, e o cara é super receptivo, bateu o maior papo, sabe? Se ofertou, se você quiser acessar, tudo bem. As coisas que ele oferta já é sem custo, né? Porque ele está sendo amparado pelo governo europeu da União Europeia, agora, porque quase fechou. Mas ele contou as dificuldades que ele teve, as coisas. Então, o cara é super bacana, cara. Então, o que acontece? Tem muita gente olhando para as telas dos celulares, dos computadores, achando que estão recebendo informação, mas estão se distanciando do maior fonte de conhecimento do mundo, que são seres humanos. Compartilhe, né? Vivencie situações com outras pessoas que você vai aprender muito mais. Isso que é importante. Educação.
Sim, e só para completar isso que você falou, assim, às vezes tem pessoas que não chegam porque elas têm medo, elas, eu não sei, eu vou abordar aquele cara, e, puxa, ele, né, ele aqui é um palestrante, ele sabe tanto, de repente. Olha, gente, eu falo o seguinte: a vida, a gente tem que muitas vezes arriscar. Então, o que você faz? É lógico, você vai se aproximar com a educação, é claro, porque a educação sempre é essencial. Pode ser que a pessoa realmente seja um escrota e ela vai te tratar mal? Pode. Aí você aprendeu. Esse cidadão aí pode ter conhecimento que for, é escroto. Não dá para conversar com ele. Pronto, acabou. Mas converse com as pessoas, porque você vai descobrir aqueles que são receptivos, aqueles que não são, e aí você mantém contato com os que são receptivos. É isso. Sabe, é aquela história, sabe, quando você é moleque e você fica com medo de chegar nas meninas ou nos meninos, que você fala assim, ai meu Deus, e daí se falar não, se falar não sei o quê. Falar não, falou não. Nossa, isso me maltratou. Te maltratou, é uma pessoa escrota. Pronto, você já sabe que você não tem por que ficar insistindo nisso aí. Vai pra próxima, entendeu? É isso, a vida é assim, cara. Acho que a gente tem que fazer isso, sim, e aproveitar esses eventos. E vamos lá, gente, vamos nos informar sempre, procurando fontes que são consideradas sérias, né? E é isso que a gente acho que é o mais importante, né? Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo sobre algum assunto que seja um pouco mais complexo. Segurança, então, que é o que a Meline falou, é multidisciplinar, um monte de campos distintos, ninguém vai saber tudo sobre isso, é impossível. A gente sabe que o cara que é bom em alguma coisa, ele sabe um pouquinho assim, ó, de uma sub-área específica, é assim que funciona. Entendeu? Então, gente, a união faz a força. Também, essa é outra coisa, a união faz a força. Networking, aprendizado constante, né, as amizades aí que a gente vai fazendo pelo caminho, e é isso aí. Bom, gente, programa bacana, a gente fez questão de pontuar em cima de exemplos bons, ruins, consequências de problemas que ocorreram recentemente, e o mais importante do tema principal de hoje aqui é isso: educação, conscientização, compartilhamento de conhecimento e informação, isso não tem preço. Eu agradeço demais a vocês estarem aqui com a gente, mais um programa. Agradeço demais ao Kio, que sempre que nós precisamos bater um papo, ele está sempre disposto a conversar com a gente. Todo mundo gosta também de você, viu? Que não fica achando que ninguém gosta. Está todo mundo adepto à sua visão, porque é uma visão que é reciclada assim constantemente, porque ao dar aula, a gente tem essa possibilidade e esse prêmio incrível de ver pessoas diferentes trazendo conhecimentos e visões diferentes. Eu estou dando aula no programa Hackers do Bem da RNP, é um programa fantástico e eu confesso, né, nos cursos que eu já participei, sempre aparece alguém com uma visão que você nunca teve. Então vale a pena isso. Sim, exatamente. É isso pelo menos um. Não vou falar de uma sala de 60, 80. É impossível você passar em branco que nenhum vai te agregar nada. Né? Mentira. Pelo menos uma pessoa vai te trazer alguma coisa que você vai falar, caramba, nunca pensei dessa forma. Então, compartilhe conhecimento. Obrigado, Kio. Fica à vontade para se despedir. E valeu demais a sua participação. E tem mais, hein? Dia 29 a gente vai fazer um especial de IA. Vamos conversando aí que você vai participar também com a gente, beleza? Vamos sim, é o que eu falei para você, né? Eu só estou checando minha agenda, mas eu acho que dia 29 vai dar para participar sim. Eu é que agradeço, como sempre, os convites. Vocês sabem, tanto você quanto a Mate, quando vocês me convidam e eu não consigo, é porque não dá mesmo. Porque, para mim, é como eu acabei de falar mais uma vez aqui hoje, isso aqui é uma descontração, é um momento agradável, gostoso que eu tenho, né, de ter essa conversa com vocês. A maior parte das vezes, na verdade, com você, né? Porque muitas vezes a Mate, quando eu tô, a Mate não tá. Daqui a pouco é capaz de alguém virar e falar assim: deve ser o alter ego do outro, né? Porque quando um tá, o outro não tá. Cara, tipo, eu sei que eu vi que uma pessoa escreveu aí, né? A Mate tá barbuda e tal. Vai falar assim: quando aparece a Mate com barba, é o Kill, né? Mas, enfim, é isso. Eu agradeço mais uma vez o espaço, agradeço essa conversa, repetindo, isso aqui é um momento de descontração, gosto muito mesmo de participar, fico muito feliz quando vocês convidam e eu posso participar, e
E que seja assim, mais muitos programas e tantos programas com minha participação quanto sem. E é isso, cara. Vamos que vamos. Agradeço aí também a audiência de quem aguentou a gente até agora. Obrigado nessas nossas conversas aí descontraídas. Depois vai ter, fica o podcast, fica o programa no ar, o pessoal vai sempre vendo e Sim, só tem, claro. Só tem Mas eu também, Hermeline, assim, para mim pouco importa no sentido em que, claro, quanto mais pessoas assistirem e curtirem e extraírem alguma coisa de interessante daqui, melhor, lógico, né? Mas assim, eu não me importo com questão numérica, não. Isso aqui, primeiro lugar é o que eu falei, é um bate-papo descontraído, é uma questão que é bom, eu gosto de participar disso, né? E o segundo ponto é isso, cara, a gente bater nesse martelo que é da educação, e uma pessoa que estiver aqui escutando e falar, verdade e tal, pronto, para mim já é o que interessa. Eu falo com os alunos também, se eu estiver numa classe, não importa quantos alunos tenham, não importa, se tem um prestando atenção, para mim é o suficiente. Tem uma pessoa prestando atenção, ela merece todo o meu esforço. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, como sempre, foi um prazer, foi muito divertido, como sempre, e estamos aí, precisando, né, de qualquer coisa, se a gente puder ajudar, estamos à disposição. Muito obrigado, senhores, valeu. Valeu, gente, até semana que vem, valeu demais, mais um programa cheio de coisas bacanas para vocês verem, e totalmente hoje, como a gente fez com coração mesmo, dedicado à educação e compartilhamento de conhecimento, porque ocorreram muitas coisas que estão tendo suas consequências, né? Tudo que a gente faz tem uma consequência em alguém ou em alguma coisa. E a educação, a base dela é isso, né? Vocês nunca mais vão esquecer uma coisa ou outra que a gente fala, que eu tenho certeza. Não precisa decorar tudo, mas alguma coisa ou outra sempre leva, e isso que é o bonito, isso que vale. Então, vamos em frente. E até semana que vem. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Programa Ed Zone.